Boa noite para todos. Como está meu som? Ok. Então, boa noite, Darlene, boa noite, Kelly, boa noite, Nádia, Dudu, Wagner, Luíse, Cook e Orozimbo. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje, que é o capítulo 3, Criação, e nós vamos iniciar com o item 1, que é Formação dos Mundos. Então, aqui Kardec questionando aos espíritos sobre a criação do universo, sobre a criação desse universo imenso que nós podemos ter necessidade de ver, e os espíritos trazendo aqui para nós algumas informações assim importantes. Do Livro dos Espíritos, ele está muito melhor assim, essa parte, né, do Livro dos Espíritos, a primeira parte, onde ele fala da formação do universo, da criação do mundo, ele está bem detalhado no livro A Gênese. Então hoje, inclusive, nós vamos ver até alguns trechos da Gênese, diante de algumas perguntas aqui, porque ajuda a gente a entender melhor aqui essa formação do universo. E aqui a questão com um comentário, dizendo assim: o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o... Nós até vimos na aula passada, a última pergunta 36, quando Kardec perguntou se o vazio absoluto existe em alguma parte do universo, e os espíritos, né, o que é vazio para nós é ocupado por uma matéria que escapa ainda aos nossos sentidos. Foi a resposta que os espíritos disseram, não é? Então, essa imenso, né, essa quantidade de astros que a gente observa, que a gente vê nas noites claras, essas estrelas lindas, né, esses planetas que existem aí quando a gente observa através de algum telescópio possante, que a gente tem essa condição de observar, ela foi criada, segundo aqui, boa noite, aprendiz, seja bem-vindo. Segundo aqui Kardec, isso tudo pertence ao universo, né? O universo que é nosso. É bom que a gente tenha consciência disso, que esse universo aí é nosso, foi criado para todos nós. E aí, então, na primeira pergunta, na questão 37 desse capítulo, Kardec perguntou aos espíritos: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Então a gente já vê aqui que os espíritos já começam a dar resposta. Quando Kardec perguntou lá como se Deus tinha sido criado, lembram da resposta? Nós não tínhamos condição de saber. Só o que eles nos informaram foi que Deus sempre existiu lá, que nós não tínhamos condição de saber quem era, como é, né? E que o infinito, ele era eterno e infinito. Então nós estudamos aqui isso na primeira parte. Já aqui, quando ele pergunta do universo, a resposta já tem mais algo concreto para a gente raciocinar. E aí os espíritos então responderam: ele não pode ter sido feito por si mesmo. E se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser homem. Então o que a gente raciocina aqui, né? Que se o universo existisse, né, como toda a eternidade, como Deus, seria Deus e não teria sido criado por Deus. Como nós lemos lá na primeira pergunta desse livro, quando Kardec perguntou o que é Deus, e a resposta dos espíritos foi inteligência máxima, né, e criador de tudo que existe.
Está lá. Tudo que nós podemos imaginar nesse universo foi criação de Deus. Então, se o universo está aí, né? A resposta até correta mesmo Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, se ele é a causa primária de todas as coisas, o universo é criado por Deus, né? Se não fosse, Deus seria igual a ele, não seria obra de Deus. E ele faz um comentário aqui: a razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo, e que, não podendo ser obra do acaso, só pode ser obra de Deus. Nós sabemos que o acaso não existe. Então, raciocinando junto com Kardec, ele continua perguntando aos espíritos: para me servir de uma... Como criou Deus o universo? E os espíritos responderam: para me servir de uma expressão corrente, por sua vontade. Óbvio, né? Deus criou o universo porque dependeu lá da sua vontade. Nada, dizem os espíritos, exprime melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. A Gênesis lá, a mosaica que a gente tem, o primeiro livro da Bíblia. Que lá nós temos a narração de como Deus criou o universo, né? Faça-se a luz, fez-se o dia e a luz, no outro dia fez-se a terra, no outro dia fez-se a água, no outro dia os animais, no outro dia, até no último dia ele criou o homem, Adão e Eva, e no sétimo dia descansou, né? Esta é a história que existe lá na Gênesis mosaica, que nós vamos estudar aqui, vamos ver e desvendando com os espíritos através de Kardec, que não é nada disso, que não foi bem assim, né? Então aí na pergunta 39, então a gente já sabe, Deus criou esse universo. E aí Kardec perguntou: como é que ele criou esse universo? De acordo com a sua vontade. E aí ele pergunta: como podemos conhecer o modo da formação dos mundos? Né? Como se ele estivesse perguntando: como é que Deus formou esse mundo? Tudo bem, é da vontade dele, mas como é que ele colocou essa vontade em ação? E os espíritos responderam: tudo o que se pode dizer e que podeis compreender, veja bem, tudo o que se pode dizer e que podeis compreender, quer dizer, no momento, no estágio em que nós nos encontramos, o que nós podemos entender, o que nós temos capacidade de entender e o que nós precisamos entender é que, dizem os espíritos, os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Então, tudo que nós estamos vendo aí no universo, tudo isso foi formado através da condensação da matéria espalhada nesse universo, que nós já vimos lá atrás, seria o fluido universal, que é a matéria tão etérea que nós não temos condições de ver, mas que através das suas transformações, que nós vimos isso até na aula passada, nos processos de transformações que ela sofre, que a matéria tem, né, as propriedades que a matéria tem de se transformar, vão formando os seres e, consequentemente, lógico, aqui os mundos, como ele pergunta. Maiores detalhes a respeito disso nós vamos encontrar, e eu trouxe para nós lermos aqui um pouquinho, lembrando sempre que comentários, né, perguntas podem ser colocadas aí na área de texto, claro, dentro do tema que a gente está estudando, tá? Não é só eu ficar falando, não. Então, lá na Gênese, no livro A Gênese, de Kardec, no capítulo 6, onde ele fala sobre astronomia geral, tem na questão 17, fala sobre a criação universal.
E é uma resposta mais explicadinha em relação a essa resposta que foi dada aqui na questão 39. Então vocês podem até anotar e depois dar uma olhada com mais calma lá na Gênese. Que ele diz assim, na Gênese: após haver recuado, tanto quanto nos permite a nossa fraqueza, em direção à fonte oculta de onde provém os mundos, como as gotas de água que se originam de um rio, consideremos a marcha das criações sucessivas e dos seus desenvolvimentos seriais. Então aqui Kardec colocando, diante dos estudos que ele fez, das pesquisas que ele elaborou, o que nós podemos saber de tudo isso que ainda nos é oculto, o que nós no momento, e os espíritos falaram aqui, tudo que se pode dizer e que podeis compreender é que nosso mundo, tudo isso foi criado do fluido universal. Então ele vem dizendo na Gênese, Kardec aí diz, a matéria cósmica, que é esse fluido universal, primitiva, continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estendem suas magnificências diante da eternidade. Ela, a matéria cósmica, é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, além disso, a eterna geratriz. Então tá aí. O que nós precisamos saber e que podemos compreender é que todo o universo foi criado sobre a vontade de Deus, tá? E partindo dessa matéria cósmica. Então tudo se originou dessa matéria cósmica que é o fluido universal. Essa substância, continua aqui Kardec no livro A Gênese, capítulo 6, essa substância que dá origem às esferas siderais absolutamente não desapareceu. Essa novas criações e recebe incessantemente os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam no livro eterno. Criação está em expansão e mundos estão sempre sendo criados. Então, astros, estrelas, cometas, planetas estão sempre sendo criados. Porque essa substância, essa matéria cósmica, ela não acaba. Não acaba. E ela, então, vai sempre dando origem aos mundos que vão sendo criados. Continua aqui ainda Kardec na Gênese. A matéria etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde entre os espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas em aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado lá onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações de acordo com as localidades do espaço, nada mais é que a substância primitiva em que residem as forças universais e de onde a natureza tem tirado todas as coisas. Então está aí a explicação clara de como se formaram os mundos, de como se formaram todos esses astros lindos que nós podemos ver dentro da nossa capacidade. E aí, ainda no item 18,
Kardec diz: esse fluido penetra todos os corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital, que dá origem à vida dos seres, perpetuando-a em cada mundo conforme a sua condição. Princípio em estado latente que dorme lá onde a voz de um ser não o chama. Cada criatura mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, uma vez que existem muitos outros reinos naturais cuja existência sequer suspeitamos, sabe, em virtude desse princípio vital universal, adequar as condições de sua existência e de sua duração. Então está aí a matéria cósmica, que é a que dá origem a tudo que nós podemos ver e entender, compreender nesse universo, bem claro aqui para nós. Então é daí que Deus, partindo daí, que Deus criou tudo isso que a gente vive aí. E é dessa matéria, dessa mesma matéria, desse fluido universal, que vai surgir, e a gente vai estudar mais adiante, a vida. Ou seja, o fluido vital, aquele fluido que vai dar vida aos seres. Dentro dos reinos que ele cita aqui, nós temos o mineral, e a partir do vegetal e indo para o animal, nós já percebemos a existência desse fluido vital, que tem sua origem também no fluido cósmico, lá na matéria cósmica, no fluido universal, né? Então aqui ele coloca, é uma harmonia que não temos condições de compreender, tudo se interliga, e perfeito. Não encontramos nada funcionando de maneira errada nesse universo. Nada. E olha que tem mundo, tem elemento aí nesse universo. Mais adiante ela coloca, somente uma inteligência superior de amor infinito para ter essa condição de criar. É verdade, né? Essa inteligência superior nós sabemos que é Deus. Que criou esse universo, né? E depois ele nos criou, com certeza, né? Fomos criados, mas ele primeiro criou esse universo com tudo preparadinho, com tudo prontinho para atender às nossas necessidades. Então, quando Kardec faz alguma pergunta e os espíritos respondem, tipo essa aqui, que podeis compreender o que se pode dizer no momento para ti, para nós no caso, é uma questão que a gente não vai ficar sem saber de tudo. Nós um dia teremos conhecimento de tudo. Agora, quando nós pudermos, quando nós tivermos capacidade de entender. Como eles dizem aqui, para nós agora, o que a gente tem condição de compreender, de entender e de saber, o necessário é isso, que é tudo gerado desta matéria cósmica aí, que é a mãe, que é a geratriz de tudo isso. Aí na questão 40, Kardec perguntou, os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, ou seja, mundos em vias de formação? E os espíritos responderam, né? Kardec aqui está perguntando, os cometas que existem, que a gente tem conhecimento, eles seriam assim, conforme seria o princípio dessa condensação, desse fluido universal, que um dia chegaria, se transformaria a ser um mundo, e um mundo até possivelmente habitável? E os espíritos responderam, e isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar na influência. Essa resposta aqui é importantíssima e muito esclarecedora para nós. Veja bem, que os cometas são o início de um mundo, que podem ser o início de um futuro mundo,
Os espíritos disseram, está certo. Absurdo, porém, é alguém acreditar na sua influência. E eles dizem, quero dizer, a influência que vulgarmente lhe atribuem, porque todos os corpos celestes têm a sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Olha só, o que os espíritos estão explicando aqui para nós, né? A parte física da matéria desses mundos, esses elementos podem influenciar. Agora, não podem influenciar na vida, principalmente na vida humana, que é chegado aqui, ele está falando aqui na vida moral, na parte moral. Então, na parte física, por exemplo, a gente sabe que a Lua, vamos falar do nosso mundo aqui, né? A gente sabe que a Lua, ela influencia, boa noite, Cris, seja bem-vinda. Ela influencia nas marés lá do mar, né? De acordo com a fase em que ela se encontra, né? Fase crescente, fase minguante, nós temos lá, e a hora que ela aparece, que ela vai surgindo em determinados lugares, nós temos lá as marés que sobem, que descem, né? Que vêm, que vão. Isso é influenciável. Agora, como a Kelly colocou ali, mudar a direção da vida, dos nossos atos, isso é impossível. Então, as pessoas que acreditam que a Lua pode influenciar no seu estado de humor, que a Lua pode influenciar no seu corte de cabelo, que a Lua pode influenciar no seu emagrecimento. Gente, por favor, isso é a história da carochinha, né? Porque tem dieta da Lua, né? Tem cortar o cabelo, tem gente que só corta o cabelo no quarto crescente para o cabelo crescer, tem gente que só corta o cabelo na lua cheia para o cabelo ficar bem cheio, e por aí vai essas crendices. Muito menos ainda a influência dos astros na nossa vida, e as pessoas acreditarem no bendito do horóscopo. Mas isso a gente ainda vai falar mais adiante. Então aqui os Espíritos estão sendo bem claros. É por isso que Jesus disse para nós, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque antes da gente ter esse conhecimento aqui, eu falo por experiência própria, né? Pois é, Francis, anda no mundo da Lua. Nós mesmos já tivemos essa crendice de acreditar que cortando o cabelo na lua crescente, o cabelo vai crescer mais rápido. Então, tia Beth ia lá cortar os cabelos só na lua crescente. Lua minguante nem pensar, porque senão o seu cabelo mingua. Então a gente fica presa a essas superstições, a essas crendices que passaram para nós, e quando a gente tem o conhecimento, a gente vai e se liberta dessas bobagens, meus amigos. Então, olha só a importância do estudo. Por isso que a doutrina espírita ela é maravilhosa. Ela não vem nos consolar só nas nossas dores, não. Porque através das informações, através do conhecimento que ela nos traz, o que a gente vai aprendendo? Vai se libertando, não é? Dessas superstições que foram criadas. Então está bem claro aqui. Não se preocupe, porque os astros não influenciam na nossa vida. Com todo respeito aos astrólogos que fazem lá os estudos de mapas e por aí vai, mas aqui está sendo bem claro, dito pelos espíritos, que isso não acontece. E aí, para nossa maior informação, voltando lá na Gênesis, nós vamos ter ainda nesse capítulo 6 da astronomia geral, um item onde ele fala, pois é, Francis, eu também conheço,
Um item onde ele fala sobre os cometas. O que são os cometas? Porque Kardec perguntou aqui, né? Se eles seriam um futuro mundo. E aí lá no item 28 ele diz assim: astros errantes, mais ainda que os planetas, que conservaram a denominação etimológica. Os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema a que pertence a Terra para nos levar a regiões longínquas do espaço sideral. Porém, antes de explorar os domínios celestes, com o auxílio desses viajantes do universo, será bom conhecer tanto quanto possível a natureza intrínseca dos cometas e o seu papel na organização planetária. E aí ele fala no item 29. Alguns viram nesses astros com longos cabelos mundos nascentes elaborando no seu caos primitivo as condições de vida e de existência que são dadas em partilha a terras habitadas. Outros imaginaram nesses corpos extraordinários mundos em estado de destruição, e para muitos a aparência incomum que apresentam foi motivo de considerações erradas sobre a sua natureza, a tal ponto que todos os consideravam, inclusive na astrologia judiciária, como pressagiadores de desgraças, enviados à Terra, espantada e trêmula por desígnios providenciais. E aí a gente lembra, né? Eu me lembro muito bem que alguns anos atrás, quando o cometa Halley ia passar pela Terra, meu Deus do céu, quantas histórias não surgiram daquilo ali, né? Eu não sei se vocês lembram, mas eu me lembro. E o mundo ia acabar, depois que ele ia carregar um bocado de gente, depois que ia destruir a Terra, mas foram assim histórias mirabolantes, né? Então tá aqui. É bom a gente estudar, né? Para a gente ter esse conhecimento e não ficar preso a coisas que atrasam a nossa caminhada. Porque quando a gente fica preso a essas superstições, a gente não caminha. Porque tudo prende, tudo trava. Você não faz, não age, né? Então está bem claro isso aqui para nós. E quem quiser mais detalhes a respeito desses astros, dessa formação assim dos cometas, né, a função de cada um, a gente vai estudar isso lá na Gênesis. Está lá, capítulo 6, Astronomia Geral, que é um livro assim sensacional para nos esclarecer a respeito desses detalhes de formação de mundo, de formação de terra, de formação do universo, que é importantíssimo que a gente saiba. É necessário a gente ter esse conhecimento para a gente poder se livrar de certos enigmas, né, de certos dogmas que foram criados e caminhar, para não perder tempo, ficar parado, né? Boa noite, Romano. Desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? Pergunta também bem legal, né? Será que um mundo pode desaparecer? E aquela matéria, né? Que é a matéria que existe ali, vai ficar como? Para onde vai? Será que ela pode espalhar-se de novo no espaço? E aí a resposta dos espíritos bem simples. Sim, Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Aí vem aquela velha frase, né? Acho que foi de Lavoisier, se eu não estiver enganado. No mundo nada se cria, tudo se transforma. Então é criação só de Deus. O restante é transformação dessa matéria. Transformação daquilo que já existe. Então a gente parte daquilo que já existe, transforma e aí vem uma criação nova. Não é? Está bem claro aqui. Então esses mundos que existem, um dia eles vão desaparecer. E essas matérias, com certeza, que formam esse mundo, vão ficar aí no espaço, e como a gente leu também lá
na Gênesis serão aproveitadas, serão novamente condensadas em formação de outros mundos, de outros seres, de outros astros, né? E aí ele diz, na 42, podemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? E aí os espíritos, mais uma vez, nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse sabê-lo, ou conhecer os números de séculos dessa formação. Então vejam bem, amigos, está bem claro aqui. Não adianta ficarmos especulando, inventando sistemas, inventando ideias para confundir a cabeça das pessoas. Está bem claro aqui, ó. Nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse sabê-lo. Está bem claro isso aqui, né? Então a gente precisa se ater àquilo que nós temos condições de saber, e mais uma vez eu repito, aquilo que nos é necessário. Não vamos gastar as nossas energias buscando querer entender determinadas situações, determinados casos que nós ainda não temos capacidade, não adianta. Aí a gente vai ficar ouvindo utopias, a gente vai ficar ouvindo coisas que as pessoas imaginam e acham que aquilo ali é verdadeiro. E aí vai passando e quem acredita vai lendo e a cabecinha vai enrolando mais ainda. Então vamos nos ater àquilo que nos é necessário no momento, né? Que é o quê? Elementos, conhecimentos para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos evoluir, sair desse atraso que a gente ainda vive, né? Dessas coisas que ainda nos prendem muito aqui a matéria, para que a gente possa alçar voos assim ilimitados. Vamos buscar o que é necessário para isso no momento. Porque quando nós chegarmos a essa superioridade, com certeza, essas revelações, essas informações que a gente fica querendo saber agora, nos serão trazidas, porque aí nos serão úteis. Mas no momento não são. Os espíritos falam isso aqui de vez em quando para Kardec, né? Nem tudo lhe é útil, lhe é importante no momento. Vamos procurar apenas aquilo que nos é útil. Gastemos as nossas energias com aquilo que vai nos fazer progredir, com aquilo que vai nos fazer melhorar, sermos pessoas de bem. Entrando então no item 2 desse capítulo, ainda da formação dos mundos, ele vem falar agora da formação dos seres vivos. E na pergunta 43, ele diz, Kardec perguntou aos espíritos, quando a Terra começou a ser povoada? Quando a Terra começou a ser povoada e não criada. Veja bem. E os espíritos responderam, no começo era tudo era caos. Os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa foi tomando o seu lugar. Então, apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então, é aquilo que nós vimos lá na pergunta anterior, quando ele pergunta, né? Como foi a formação do universo? E aí ele vem explicando, né? Através de Deus. E os mundos? Condensação de matéria. E aí aqui ele vem então já relacionado ao nosso planeta, a Terra. Da mesma maneira, a condensação daquela matéria cósmica, aquela matéria primitiva, foi se condensando, se condensando, se condensando, e aí foi se transformando para ficar adequada para receber os seres que aqui iriam viver.
E aí a gente sabe também que cada mundo tem o seu habitat, né? O seu modo, a sua constituição diferente, de acordo com os seres que ali vão habitar. Então a Terra, ela foi constituída, ela foi preparada e foi formada para receber esses elementos que nós conhecemos aqui, que estão à nossa volta. Os nossos vegetais, né? Os nossos animais e nós. Isso aí, Dudu. Cada mundo tem o seu elemento fluídico. Quer dizer, a condensação da matéria cósmica para cada mundo foi acontecendo para atender às necessidades do objetivo pelo qual aquele mundo estava sendo criado. No nosso aqui, a Terra, foi para receber tudo aquilo que a gente vê aqui e para receber espíritos em provas e expiações. Nós vamos ver mais adiante. Então, ela atende à necessidade da nossa constituição física, do nosso corpo e da nossa constituição espiritual, no estágio em que nós estamos. No que nós precisamos vivenciar, o que nós precisamos aprender, nesse estágio que nós estamos, a Terra possui para todos nós. Né? Por isso que ela é conhecida como planeta de provas e expiações. Vai passar essa fase, aliás, já está começando a passar. Por quê? Porque ela também vai progredir. E nós que aqui estamos progredindo. Então ela vai sofrer a mudança não material, mas a mudança moral. Como essa mudança moral? A mudança dos seus habitantes. Ela vai passar então a deixar de ser prova e expiação para ser, no primeiro momento, planeta de regeneração. Então aí vai atender a necessidade daqueles que estarão aqui encarnados em regeneração, o que não significa que já sejam espíritos superiores, hein? Estamos nos regenerando ainda. Aqui ela escreveu: quantos séculos passaram até chegar à condição de vivermos aqui? Pois é, ele não fala para nós, né, claramente. Se pensarmos que foi tudo criado em dias, fica muito difícil de aceitar. Não, em dias é difícil de aceitar, não, é impossível, né? A gente até respeita aqueles que pensam assim, mas diante de tudo que a ciência nos mostra aí, diante de todo esse progresso tecnológico que a gente tem, conhecimento de estudar, de analisar, é muito simples você ouvir uma resposta assim: para Deus não há nada impossível. É claro que para Deus não há nada impossível. A gente tem esse conhecimento, esse entendimento. Porém, Deus não seria uma criatura, não é água não, é roquidão mesmo que de vez em quando aparece. Deus não seria uma criatura que criaria determinadas leis e depois ele mesmo iria destruí-la, né? Eu tenho aqui, pode deixar. E depois ele mesmo iria destruí-las, ou seja, agir de maneira diferente. Ora, isso não teria lógica. Se nós, né, que somos ainda essa imperfeição, vivemos aqui ainda e temos todos esses defeitos ainda para nos corrigirmos, nós não fazemos isso. Nós, quando criamos alguma coisa, a gente tem um objetivo para aquilo, né, e cria as normas determinadas, estatutos e tal. A gente não muda, porque seria coisa de doido. Se você estabeleceu ali aquele projeto com aquelas leis, com determinadas ordens, com determinadas ideias, poxa, você vai, depois que está tudo prontinho, você vai mudar? Pois é, não é mágico. É claro que a gente sabe que, se ele quisesse, ele poderia mudar rápido, mas não tem lógica. Não seria lógico, seria Deus ficar brincando. Então, quando a gente estuda lá
lê a Gênese mosaica e que está lá contado, né, os 6 dias, tem que entender, como Kardec fez no livro A Gênese. Aquilo ali foram eras. Né? Deus, essa inteligência suprema, ele não iria formar um homem de um pedaço de barro? Meu Deus do céu! Fazer um boneco de barro? Colocar, né, a sua criação muito pequenininha. Pois é, né, Dourado? Ele não ia transgredir a sua própria criação. Ele não ia modificar uma coisa que ele criou. Não é isso que a gente está falando aqui. Então, a importância do estudo, a importância do conhecimento, a importância do raciocínio lógico. Deus poderia ter criado um mundo, né, a Terra, né, quando ele fala o mundo, é a nossa Terra em 6 dias, poderia, mas não teria lógica. Não teria lógica. Não estaria de acordo com as leis universais que ele mesmo criou. Né? Aí na questão 44, ele pergunta: de onde vieram os seres vivos para a Terra? Olha que pergunta legal de Kardec, né? De onde vieram os seres vivos para a Terra? Será que vieram de outros planetas? Né? Será que vieram de outras galáxias? Chegaram aqui e povoaram a Terra? Claro que não, né? Muito bem, Sandrinha, não. Então, olha a resposta dos espíritos, meus amigos. A Terra continha os germes que esperavam o momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se. Olha só o que a gente está estudando, que nós estudamos aí mais atrás, né? A condensação da matéria de acordo com a necessidade daquele mundo. Então a Terra, ela foi se formando, né? E foi trazendo já dentro dessa formação, dessa condensação desse fluido universal, tudo o que precisava para atender, para ser o que ela é hoje, e atender aqueles que aqui estão encarnados. Os espíritos disseram, veja bem, os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Veja bem que eles não colocaram aqui alguns seres vivos, não. De todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Ai, Francis, pelo amor de Deus, não me faça isso agora no meio do estudo. Gente, vocês não têm ideia do que ele escreveu aqui em Whisper para mim. Continuando aqui, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Então, pelo amor de Deus, se existe alguém ainda aí que está preso naquela ideia lá de que Deus fez o homem do barro e depois tirou uma costela dele e fez a Eva, e ainda tem gente que abre a boca para dizer que o homem tem uma costela a menos do que a mulher, porque é a costela que foi criada a mulher, pelo amor de Deus, né? Em pleno século XXI, ano 2011... não tem como. Se na época de Kardec já veio essa explicação aqui, olha só, isso lá em 1857, veio essa explicação aqui, lógica, imaginem atualmente, em 2011 a gente ainda ficar preso a essas histórias, né? Vamos falar assim.
Espera aí que eu já te respondo, Cris. Deixa eu ler aqui o que o Dourado colocou. A Bíblia é um livro simbólico. O Dourado mais ou menos já está respondendo o que você está perguntando. A Bíblia é um livro simbólico e feita para um povo que tudo interpretava à luz de um simbolismo. Espera aí que estão escrevendo, a tela sobe. De um simbolismo hermético, que só a eles eram transmitidos. Olha, Cris, o Dourado já está respondendo a tua pergunta. Por que inventaram essa explicação? Está aí. Infeliz de quem insere em sua cultura conhecimentos que não são universais, e sim humanos. Então, é criação do homem, veja bem, vou agora falar numa linguagem mais... É criação do homem, essas histórias, né, de Adão, de Eva, de paraíso, de maçã, de serpente, e por aí vai. É criação do homem para atender às necessidades do ser humano, do próprio homem, em determinada época. Mas que hoje, né, na atualidade, não tem como mais a gente ficar presa a isso. Agora, a gente respeita, né? Porque nós sabemos que existem crenças, existem religiões que acreditam piamente no Adão e Eva. A gente respeita. Mas eu, pelo menos, fico admirado como é que alguém, hoje em dia, ainda pensa dessa maneira. Acreditam piamente nisso. Né? A gente que trabalha, que dá aula, e a nossa matéria, por exemplo, que é literatura, então a gente vem estudando a literatura, né, desde os princípios, e vai chegando num certo período que é quando a gente entra no realismo. São as épocas históricas que a humanidade passou, que então tem lá humanismo, renascimento, barroco, e vem romantismo, e realismo, e simbolismo, e vai até modernismo. Muito bem. Quando a gente está em aula, né, no segundo grau, e a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque justamente nesse período, né, conhecido como realismo, é que essas ideias começaram a surgir, a ser esclarecidas, a ser trazida à tona para o povo ter conhecimento de que essa história de Adão e Eva foi uma história em determinada época que hoje em dia já não tem mais sentido. Então, dentro de sala de aula, quando a gente vai falar isso, né, explicar isso, professor de história, professor de literatura que trabalha com história, passa um sufoco danado. Por quê? Porque a gente tem que falar aqui essa verdade e existem aqueles companheirinhos aluninhos que acreditam piamente no Adão e Eva. E aí é uma polêmica que vocês não têm ideia. Então está bem claro aqui como é que os seres vivos vieram para a Terra. Não tem outra explicação e não tem outra lógica, né? A Kelly colocou, se formos pelo simbolismo, temos que pensar que não é da costela, mas temos a mesma matéria, a formação é a mesma. Pois é, né? E o Dourado colocou novamente, para os hindus um dia cósmico representa uma durabilidade de, esse numerão grande que está aí, que eu não vou ler, terrestres, logo parem para pensar. Pois é, né? Bom, aí na questão 45, a gente ainda tem tempo, Kardec então vai, pergunta e insiste. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Olha só como é que Kardec era danado, né? Ele não deixava escapar nada. Então aqui, os espíritos responderam que esses elementos, eles se reuniram desde o instante que cessou lá o processo de dispersão, né? Aí, o que ele faz? Ah, tá, então esses elementos orgânicos estavam lá na condensação dessa matéria cósmica. Da onde surgiram? De onde vieram esses elementos orgânicos? E aí os espíritos disseram, estava, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, ou seja, pertencem a essa matéria cósmica. Entre os espíritos ou em outros planetas,
esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência sobre um novo globo. Então tá aí, bem claro, bem explicadinho. Não é coisa do outro mundo, não é mágica, não é... o meu amigo Naine, nós estamos estudando Kardec, né? Nós estudamos aqui Kardec, doutrina dos espíritos, tá? Então, por favor, você se atenha a fazer colocações a respeito daquilo que nós estamos estudando aqui. Bom, aí Kardec faz um comentário interessantíssimo e bem esclarecedor para todos nós. Tá claro então isso aqui? Nenhuma dúvida até agora? A Terra foi se condensando e os germes, os princípios orgânicos que foram dar a vida, né, está aqui dentro, já nesse processo de condensação, né? Pois é, mas a nossa filosofia é a filosofia de Kardec, tá, meu amigo? Tá? Essa filosofia que nós estudamos aqui é a filosofia de Kardec. Então, outra sala do Pautalk por aí deve estudar essa filosofia Sankhya aí, né? Nós estamos aqui estudando Kardec. E aí ele comenta para nós: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar os cristais de uma pluralidade constante, né? Isso aí a gente estuda química, né? A gente quando estuda lá no nossos cursos formados, a gente estuda Kelly, minha querida, você não está na sala? Só um momento, tá? A gente estuda, quem aprende esse processo, né? Aí ele diz assim: segundo cada espécie, desde que estejam nas condições necessárias. Agora vocês vejam só, a criatura vem entrar numa sala que a gente está estudando uma coisa, ele vem querer falar de outra. Tem que ser mesmo, ter muita paciência. Então, olha só, de novo, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições necessárias. A menor perturbação destas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou, pelo menos, a disposição regular que constitui o cristal. Então, Kardec aqui mostrou como é que se forma os cristais, mostrando isso para nós. Aí ele vem e pergunta: por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Não poderiam, né? Conservamos durante anos germes de plantas e de animais que não se desenvolveram a não ser numa dada temperatura e num meio apropriado. Viram-se grãos de trigo germinar depois de muitos séculos. É verdade, né? Há, portanto, nesses germes, um princípio latente de vitalidade que só espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. Aí, o que se passa diariamente sob os nossos olhos não pode ser existido desde a origem do globo? Então, se a gente está vendo isso aí acontecer, né, como ele dá o exemplo aqui da semente lá que germina quando chega o momento certo, por que não pode acontecer na formação dos seres vivos? E aí ele continua: esta formação dos seres vivos, partindo do caos pela própria força da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Ao contrário, né? Ele diz: longe disso, corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder, exercendo-se sobre os mundos infinitos através de leis eternas.
Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais. Mas Deus tem os seus mistérios e estabeleceu limites às nossas investigações. Veja bem, aí aqui a gente já pode até dizer, né? Deus não tem mistérios. Nós é que ainda não estamos preparados para ter esse conhecimento. Porque está aqui, estabeleceu limites às nossas investigações. Não temos condições ainda de sabermos tudo. Mas é uma questão de raciocinar. Raciocinamos aqui, diante desse comentário de Kardec, não há dúvidas. É a maneira mais, né, vamos dizer assim, a ideia mais correta para a formação do mundo, a formação da Terra, a formação do nosso planeta e tudo que nele há. Se alguém discorda, está discordando de Deus, né? Bom, nós estamos chegando aqui ao final dos nossos estudos. Eu espero que tenha sido assim, pelo menos um pouco compreendido, que a gente tenha conseguido passar de maneira bem clara para todos vocês a respeito dessa formação, apesar de que o livro dos Espíritos aqui já é tão claro, que mais claro do que Kardec deixou para nós é impossível entender, né? É não querer aceitar uma verdade. A Kelly colocou para nós, pois é, temos exemplos diários desse processo, mas a gente quer pensar no que não temos condições de entender. Verdade, Kelly. É como dizia o meu pai, a gente fica procurando chifre na cabeça de cavalo. Aí quando encontra o chifre, leva uma chifrada, aí vai chorar, né? Então a gente tem que estudar e procurar conhecer o que a gente tem aqui. Que essa doutrina, que Kardec, apesar desses detratores que surgem aí assim, né, querendo denegrir o nome de Kardec, a gente não pode permitir. Eu, pelo menos, na sala que eu estou fazendo algum estudo, eu não vou permitir. Falou mal de Kardec, comigo leva logo um batom, né? Não queira denegrir a imagem de Kardec. Quer falar do Sankhya lá, da filosofia Sankhya? Ótimo, maravilhoso, lindo. Abre uma sala e vai falar de Sankhya. Aqui a gente está falando de Kardec. Vocês me desculpem, mas eu sou muito assim, sincera nas minhas colocações. E eu não sei se é delicada também não, sou curta e grossa, sabe? A coisa acontece assim, eu falo logo direto, aqui não está aqui. Se não quer estudar Sankhya, vai abrir uma sala e vai estudar Sankhya para lá. Não vem perturbar a gente que está aqui estudando tranquilamente o nosso Kardec, porque amamos Kardec e vamos continuar firmes ali, fiéis a Kardec, certo? Então um beijo no coração de todos, tenham um lindo final de semana e na próxima quarta-feira a gente está aqui de volta, falando, estudando o que é o Espiritismo. E na próxima sexta, o livro dos Espíritos. Continuando aqui esse estudo, né? Então, nós paramos aqui na questão 45. Na sexta-feira que vem, a gente dá continuidade aqui.